E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dickson Cossetti, do curso Direto ao Ponto. E então, hoje vamos falar acerca da prova da PCDF, claro, prova de agente, prova de escrivão, e vamos falar também acerca da prova do DEPEN. Essas provas serão mantidas, serão adiadas, o concurso será suspenso, o que vai acontecer? Então eu vou te passar aqui a minha opinião acerca desses acontecimentos, com base, claro, como a gente sempre faz aqui, em fatos, em dados. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Isso ajuda bastante o nosso canal. Eu preciso divulgar muito aí o nosso canal. E conto, claro, com a sua ajuda. Se você não me segue nos meus perfis, no Instagram, no Facebook, por favor, me siga. E se você também não segue lá os perfis do meu curso, o curso Direto ao Ponto, o curso que tem os melhores resultados nas provas discursivas, por favor, curta também os perfis do meu curso. Bom, vamos lá, sem muita enrolação, indo direto ao ponto. O que a gente tem? Primeira coisa que a gente tem de saber, nós temos aqui no DF um decreto do governador que proibia o funcionamento das escolas públicas e particulares. Daí, agora, em julho, tivemos já um novo decreto, o qual autorizava o funcionamento das escolas a partir do dia 27 de julho, 27, 28 de julho, as escolas particulares, cursos particulares já poderiam retomar as suas atividades. No entanto, o MPT, o Ministério Público do Trabalho aqui do DF, ele ingressou com uma ação na Justiça e conseguiu prorrogar essa volta das escolas particulares, com base em uma alegação de que não haveria um protocolo mínimo ali para ser seguido por essas escolas, que essas escolas deveriam demonstrar realmente que estão aptas aí a voltar às atividades de acordo com os regramentos sanitários, entre outras coisas. Ou seja, essa volta das escolas particulares, dos cursos particulares, está previsto, pelo menos agora, de acordo com a Justiça, para 6 de agosto. Perceba, essas datas que eu estou te passando, elas são importantes para a gente chegar de uma forma fundamentada ao meu ponto de vista. Legal. De acordo com o decreto, o que a gente tem? A volta das escolas públicas vai funcionar no seguinte sentido. Mas por que você está falando da volta das escolas públicas para falar da realização da prova de concurso público? Por quê? Porque os concursos serão realizados, em regra, em escolas particulares, em escolas públicas também. O CESP, os concursos nacionais ou em grandes concursos, é o caso do concurso da PCDF e é o caso do concurso do DEPEN, que vai ser realizado em várias capitais, ele precisa, de fato, utilizar aí das escolas, dos cursos. Nesse sentido, há um cronograma aqui no Distrito Federal que prevê o retorno gradual das atividades nas escolas públicas. Dickson, mas por que você está me passando essas datas aí? Por que essas datas são importantes? Bom, já te falei aí do retorno das escolas privadas, agora a gente vai para um cronograma aqui do retorno das escolas públicas, porque, em regra, os concursos públicos vão ser realizados nas escolas públicas e, claro, nas escolas privadas também. Se você pega um concurso nacional igual o DEPEN, que ocorrerá em várias capitais, e cada capital tem ali uma dinâmica diferente de atendimento aí e também de contágio, com relação aí ao coronavírus, com relação à Covid-19. Cada um tem um enfrentamento diferente e está numa fase diferente da pandemia. Isso quer dizer que em determinados estados pode ser que essa prova não possa ocorrer. Se ela não pode ocorrer em determinados estados, não vai poder ocorrer a prova como um todo. Então essas datas vão ser importantes para aquilo que eu vou falar para você de forma fundamentada no futuro. Então vamos ao cronograma. O cronograma basicamente fala para você o seguinte: a partir de 27 de julho, ou seja, já passou essa data, e a partir de 27 de julho a gente vai ter um processo de sanitização e higienização das escolas no Distrito Federal, com hipoclorito, que é aquela água sanitária lá, entre outros protocolos. Ou seja, uma série de protocolos sanitários começam a ser praticados nas escolas públicas do Distrito Federal. Então perceba, 27/7. Na sequência, o que a gente vai ter? A gente vai ter entre 3/8 e 14/8 um processo de testagem dos profissionais da área de educação, professores e aqueles que trabalham também nas escolas e nos colégios da rede pública. Depois, de 17/8 até 28/8, a gente vai ter um processo de ambientação dos profissionais. A gente já está em agosto. Então, processo de ambientação dos profissionais. Esse processo de ambientação incluir novamente esses profissionais na modalidade presencial.
presencial. Por quê? Porque eles estavam na modalidade online e, claro, eles devem ficar atentos aí aos protocolos, serão treinados aí nos protocolos sanitários, né, que devem ser desenvolvidos durante as aulas. Haverá uma mudança aí também. Perceba que o retorno é gradual e pode ser que ele seja escalonado, pode ser que haja um rodízio também nisso. Na sequência o que a gente vai ter ali em 31/8 é o retorno de algumas atividades aí, educacionais previstas, por exemplo, para o EJA, né, Escola de Jovens e Adultos, e também previsto para a educação profissional, ou seja, os mais adultos, né, que de fato conseguem já praticar aí as normas de higiene sanitárias de uma forma muito mais precisa. 8/9 nós temos um retorno do ensino médio. Na sequência, 14/9 nós temos aí o retorno também de alguns anos finais do ensino fundamental. E em 28/9 nós temos retorno da educação infantil. E por fim, em 5/10 nós temos o retorno aí do ensino especial, de algumas atividades, né, relacionadas ao ensino especial e também da educação precoce. Perceba então que esse cronograma, ele é um cronograma gradativo que prevê a volta dos adultos e depois prevê, né, ali a volta de adolescentes, crianças, né, educação precoce, ensino especial e tal, e vai até 5/10. Existe realmente aí uma gradação nisso. Isso quer dizer o seguinte, olha só, primeiro, vamos destacar aqui a prova do DPEM. A prova do DPEM, ela está marcada para o mês de setembro. E esse protocolo, aqui no DF, é um protocolo que nem começou a ser seguido ainda em outras cidades. Para que você tenha uma ideia. Se a gente fala de uma prova do DPEM que vai ser aplicada em várias capitais, nós temos capitais em que o nível de contágio é muito grande, com um grande número de mortes também, e em que provavelmente essa prova não vai poder ocorrer. Se ela não pode ocorrer em uma capital, não vai poder ocorrer também nas demais capitais. Então, na minha percepção, dificilmente acontecerá a prova do DPEM em setembro. Eu acho que ela vai ser adiada em razão disso. Para quando? Aí, para depois, né? Provavelmente para outubro seria um mês possível, mas o CESP tem outras provas em outubro e dificilmente o CESP vai conseguir fazer duas provas grandes de nível nacional em um mesmo momento ali. Nós temos outras provas, há outros concursos, há uma grande complicação para colocar essa prova do DPEM para outubro, até porque tem prova da PCDF que também vai ser realizada pelo CESP em outubro. Então, quanto ao DPEM, eu acho que dificilmente, qualquer concurso, dificilmente haverá concurso, prova de concurso em setembro, ainda mais prova de alcance nacional como a prova do DPEM. Então, possivelmente vai ser adiado. Beleza? Essa é a minha percepção. Com relação à prova da PCDF, vamos falar da prova de agente de polícia. Como você viu, o protocolo vai até outubro, mas em setembro, né, boa parte desse protocolo com relação ao cronograma aqui das escolas do Distrito Federal, como a prova da PCDF vai ocorrer no DF, né, ele já vai ter caminhado bastante. Isso quer dizer que em 18 de outubro a gente já vai ter muita coisa aí, provavelmente a gente pode ter essa prova ocorrendo no dia 18 de outubro em razão disso, dessas atividades já terem sido retomadas, né? A não ser que a pandemia evolua. Então a minha percepção é a seguinte, a prova de agente pode ocorrer, há uma grande probabilidade que ela ocorra em 18 de outubro, há uma grande possibilidade de que ela ocorra em 18 de outubro, a não ser que a gente realmente tenha níveis mais alarmantes da pandemia aqui. A pandemia no DF, ela tem se mostrado assim, estável em determinadas regiões, mas o DF apresenta um crescimento pequeno. Isso quer dizer que provavelmente em outubro a gente alcance ali um platô, né? O DF já vem alcançando esse platô aí da pandemia e a gente tenha realmente já a pandemia sob controle, né? E tudo aquilo que envolve aí os procedimentos relacionados às aulas. Então eu acho que há grande probabilidade de que ocorra essa prova, a não ser que a gente tenha um aumento aí dos casos envolvendo a Covid-19. Com relação à prova de escrivão, e aí? Para quando, né? Então, ó, grande possibilidade de que ocorra a prova de agente. E a prova de escrivão? Para quando ela pode ser marcada, ela vai ser remarcada? Para setembro eu não vejo possibilidade, eu acho que dificilmente seria para setembro, como eu já adiantei para você, te passei esse cronograma com base nisso.
E aí ela teria de ir a partir de outubro, né? Teria de ser marcada a partir de outubro. Ocorre que o CESP tem outras provas e a gente já tem um dia aí, que é o dia 18 de outubro, com a prova de agente. Dificilmente a gente vai ter prova de agente e escrivão no mesmo dia, porque a lei proíbe isso, né? Cargos similares ou ainda de uma mesma carreira, né? Isso não pode mais ocorrer aqui no Distrito Federal. Então, nós teremos ali de escolher uma outra data em outubro. Pode ser que isso fique muito apertado para o CESP, porque tem a prova da Defensoria também que vai ocorrer. Pode ficar muito complicado para o CESP ter uma data ali em outubro, mas há datas ali em outubro, logo depois, no fim de semana, logo após a prova de agente da PCDF. Então eu penso ali que por volta do dia 25, né, acho que mais ou menos, pode ocorrer essa prova de escrivão, ela pode ser remarcada. No entanto, eu liguei no CESP e perguntei para eles se eles tinham alguma previsão relacionada a isso. Não há previsão alguma com relação à remarcação desta prova e que o CESP ainda vai se posicionar com relação à prova de escrivão. Com relação à prova do DPEM, também não falaram absolutamente nada, mas o que eu consegui extrair é que não há um protocolo definido de como pode ocorrer a prova. Por exemplo, quantas pessoas tem de ter em sala, quais serão os procedimentos, esse tipo de coisa. Com relação à prova de escrivão, eu vejo uma única possibilidade no fim de semana após a prova de agente, porque depois nós temos eleições. Embora no DF a gente não tenha eleições, a gente sabe que vai ser muito complicado realizar a prova ali, né, no mesmo dia que as eleições. Bom, esse é o meu pensamento, é isso que eu acho que pode acontecer. É importante você ficar atento e estude para a prova de agente, estude para a prova do DPEM, estude para a prova de escrivão, porque eu acho que há uma grande probabilidade de ocorrer em outubro aqui no DF, a não ser que a gente tenha aí um aumento do contágio, né, dos casos de Covid-19 aqui no DF. Agora, quanto à prova do DPEM, também eu acho que vai ficar bem complicado, né? Outubro, novembro, vai ficar bem difícil mesmo. É isso. Espero que você tenha gostado. Lembrando que se você tem sugestões acerca de novos vídeos, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você gostou, claro, deixe o seu like aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!